Graça e paz, irmãos e irmãs. É com grande alegria que nós estamos aqui novamente para continuar os estudos joaninos, né? E nós estamos nas cartas de João, na primeira carta. O Betão trabalhou com vocês 3 domingos seguidos, né? O capítulo 4 dessa carta. E hoje a gente vai entrar no último, né, capítulo, o 5, e nos próximos 3 domingos nós estudaremos esse capítulo, né? E esse capítulo, especialmente, fala sobre as certezas inabaláveis do crente. Nós vimos que João, durante todo essa carta, né, que é endereçada à Ásia Menor, as igrejas que estão ali na Ásia Menor, que são as igrejas do Apocalipse, né, que estão descritas lá no Apocalipse, em especial a igreja de Éfeso, né? Então essa carta é direcionada àqueles crentes, àqueles que estavam passando por uma dificuldade com os gnósticos, né, que era uma seita, um pensamento na época que até hoje persiste, né? Um pensamento voltado que o homem ele era só uma alma presa, né, dentro de um corpo, dentro de uma cápsula, e que essa alma, né, só poderia ser libertado, só poderia evoluir se rompesse com a carne. Então aí eles tinham duas distinções: uma, o que a carne faz não afeta a alma, né? E Cristo vem dizer muito pelo contrário isso. Deus trata muito isso pelo contrário. E no segundo ponto é que só você conseguiria evoluir, conseguiria passar de grau se tivesse o conhecimento, se tivesse adquirido sabedoria. E a sabedoria que eles estavam pregando era a sabedoria humana. Então eles também negavam que Jesus era filho de Deus por conta disso, e que ele teve a presença de Deus no momento do batismo e depois o abandono da presença divina nele no momento da crucificação. Então ali os gnósticos trabalhavam muito isso, confundindo os cristãos daquela época, confundindo aqueles que estavam na sã doutrina, aqueles que estavam sendo discipulados pelo apóstolo João. Com isso, né, João escreve o evangelho dele mais tarde do que os outros 3, né, e distinto dos outros 3, justamente para jogar as bases do cristianismo àqueles crentes, àqueles cristãos que estavam ali na Ásia Menor. E daí, como uma forma de colocar a coisa mais prática, né, porque João, como nós estudamos, ele dá a ideia de que Cristo, né, que Jesus era o Cristo. Isso a gente bateu bastante lá naqueles primeiros estudos do Evangelho, e agora ele vem colocar para nós, né, João vem colocar para nós e para aqueles crentes ali que o crente precisava viver sob 3 bases, que é o que a gente vai trabalhar no texto de hoje, no capítulo 5, né? Em termos gerais, o capítulo 5 ele vem dizer, né, um resumo de toda a carta. O capítulo 5 ele vem trazer para nós uma visão geral sobre o que as certezas inabaláveis do crente, como eu já disse. Então essa é a primeira parte dessas certezas, né? E a gente vai trabalhar uma só delas hoje, e ela está ali em 1 João, capítulo 5, verso de 1 a 5, né? E a gente tem como texto-chave desse bloco, né? E eu gostaria que vocês lessem na Bíblia de vocês, que vocês marcassem, que vocês fizessem as ponderações sobre o que vocês estão lendo, né? Então a gente fixou ali o verso-chave no verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, uma das certezas inabaláveis que o crente tem é que ele guarda os mandamentos, né? Então, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho para os incrédulos e esta carta para os crentes, né?
O propósito do Evangelho, como eu já disse, era levar os incrédulos a crer em Cristo, o Filho de Deus, como Filho de Deus, a fim de que terem a vida em nome dele. Isso a gente pode verificar lá em João 20:31. Então o propósito, como eu já vou reforçar aqui, o propósito dessa carta era dar aos crentes em Cristo a certeza da vida eterna. Isso a gente pode verificar lá no verso 13 do capítulo 5. Depois de destacarmos os falsos mestres nessas cartas, capítulo 1, 2, 3 e até o 4, que diziam as heresias, tentando enganar os crentes, né? Mostrando a eles que não conhecem a Deus, não são de Deus, mas são do maligno, do mundo, e por isso saíram da igreja, né? Então o João trabalha todo esse conteúdo. O João agora ele vai falar sobre a certeza daquele que é nascido de Deus. O texto em apreço fala de 7 certezas que marcam a vida do verdadeiro crente, né? E a palavra-chave, a palavra que abre todo o texto é sabemos. E essa palavra sabemos, né, quando o João trabalha com essa palavra sabemos, ele, na carta ele trabalha 30 vezes. Se você for reler a carta de 1 João, ele vai trabalhar 30 vezes esse termo, sabemos, sabeis, né? Vai trabalhar 30 vezes. E só no capítulo 5 nós vamos ver 8 vezes dela. Então são quase 30% só nesse capítulo, né? Então a vida real, né, do crente que João se baseia é construído no sólido fundamento das certezas inabaláveis. Essas certezas, né, sobre a maneira como vivemos, como tratamos as pessoas e como tratamos a Deus. O que devemos saber então dessa certeza? Quais são essas certezas? Vamos ver no decorrer desses 3 próximos domingos. Então a gente vai tratar da primeira agora, que é termos a certeza que pertencemos à família de Deus. Isso vemos do verso 1 ao verso 5. Não vou ler aqui, você leia aí na sua Bíblia, para daí a gente ter uma maior dinâmica aqui na exposição desse texto. Ao longo desta carta, João elaborou 3 provas, lembre das 3 provas irrefutáveis para distinguir um crente falso de um crente verdadeiro. Então João sempre trabalhou no dualismo, luz e trevas, verdadeiro falso, morte e vida. O crente verdadeiro é conhecido por 3 provas fundamentais, que nós estamos falando no decorrer dessa carta, dessas 3 provas fundamentais, demonstrando essas 3 provas, respondo essas 3 provas e como pode serem averiguadas na vida do crente essas 3 provas. Então a primeira dela é a fé, que é a prova doutrinária. Então a fé como doutrina significa acreditar na palavra de Deus, significa acreditar que Jesus é o Cristo e o Cristo Filho de Deus. Depois temos a prova do amor, que é a prova social, que é a prova de nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, como Cristo disse, né? Então nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a prova social. Se você ignora o seu próximo, como já foi falado, se você não assiste ao seu próximo, você está falhando nesse ponto de que João trata o tripé do verdadeiro cristão. E depois nós temos a prova, depois nós temos a obediência, que é a prova moral. Então, se você é um crente verdadeiro, você tem a obediência à palavra de Deus, e com isso você tem a prova moral, você tem a mudança do seu caráter, você tem como provar que você verdadeiramente é filho de Deus e pertence à família de Deus. Então a fé, o amor e a obediência são as provas cabais de que pertencemos à família de Deus. Vamos analisar agora mais uma vez essas 3 provas. Em primeiro lugar, o crente é conhecido pela fé em Cristo. Versos desse bloco 1, 4 e 5. Então vou ler aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus
vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então os falsos mestres gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Mas os crentes verdadeiros creem que Jesus de Nazaré é o próprio Messias, que o homem nascido de Maria é o próprio Filho de Deus. Aqueles que são nascidos de Deus possuem uma fé ortodoxa. O que quer dizer a palavra ortodoxa? Original. Acerca da pessoa de Jesus Cristo. Quando João diz todo aquele, indica a religião cristã não exclui ninguém. Então é todo aquele que crê, não está excluindo ninguém, não é só judeu, não é só ortodoxo, não é só o crente ali de Éfeso, é todo, é o gentio, é aquele distante que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele está incluso nessa questão de pertencer à família de Deus. Qualquer um que coloca sua fé em Cristo com sinceridade é o Filho de Deus, é Filho de Deus, juntamente com Jesus. Cristo é tão aquele que crê que Jesus de Nazaré, o qual padeceu e morreu sob a mão de Pôncio Pilatos, era o Cristo, o Messias, enviado por Deus para salvar o mundo. Então é isso que João está dizendo, que todo aquele. A fé em Cristo concede dois benefícios ou privilégios. O primeiro é a participação na família de Deus, nós vemos isso no verso 1. O segundo, a vitória sobre o mundo, no verso 5. Aqueles que pertencem à família de Deus, por crerem que Jesus é o Filho, são aqueles que vencem o mundo. Não há pertencimento à família de Deus, nem vitória sobre o mundo, para aquele que nega a divindade e a humanidade de Cristo. Então João estava já separando ali aqueles que são verdadeiros daqueles que são falsos. A palavra vencer aqui no grego é usada numa forma verbal que significa vitória contínua, no meio da luta incessante. A vitória de Cristo sobre Satanás, a morte e o pecado, como uma única vitória no tempo, e para todo o tempo fazem da sua vitória a nossa vitória. Vale destacar que João ressalta que vale ressaltar que João ressalta não a pessoa vitoriosa, mas o poder vitorioso. Não é o homem, mas o seu nascimento de Deus é quem vence. O novo nascimento é um evento sobrenatural que nos tira da esfera do mundo em que Satanás governa para a família de Deus. Vemos aqui em segundo lugar que o crente é conhecido pelo amor a Deus e aos filhos de Deus. Isso nós vemos no verso 1 e 2. Se a fé em Cristo é a prova doutrinária que evidencia a legitimidade da nossa expectativa cristã, ou nossa experiência com Deus, o amor a Deus e aos irmãos é a prova social. É impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus, assim como é impossível amar a Deus sem amar os seus filhos. Isso nós vimos no estudo quando o Betão ministrou lá no capítulo 4, verso 20 e verso 21. O amor é a apologética, né? É o que João tem como princípio basilar de seu evangelho. Isso nós podemos ver lá em João 13:35. Não é o amor que nos salva, mas é ele que é o apogeu dos salvos. Então é ele quem baliza os salvos. O amor não é a causa da salvação, mas a sua evidência. Então nós temos aqui como nós aceitamos a Cristo como nosso único e Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o enviado de Deus como Messias, né? Isso é a prova de fé. A prova do amor é a evidência disso. Então, quando você pratica o seu amor ao próximo e, consequentemente, você ama a Deus, como o Betão falou,
que é mais fácil você fazer o visível do que o invisível, né? Então é mais fácil você amar ao próximo como a Deus. Então aqui nós vemos que esse amor é a evidência de que você é um verdadeiro cristão. E em terceiro lugar, o crente é conhecido pela sua obediência aos mandamentos de Deus. Isso nós vemos no verso 2 e no verso 3 desse bloco, do capítulo 5. O amor a Deus é a prova pela obediência a Deus. O amor a Deus não consiste de palavras faladas, mas que tem intencionalidades, mas de determinadas ações que demonstram a obediência aos mandamentos de Deus. Então o amor, ele é o elo entre a fé e a obediência. Esse elo é um elo prático, não é um elo falado, não é um elo teórico. Não ficamos aqui teorizando sobre amor. O que é amor? O amor é mais do que isso, o amor é menos do que aquilo. Não, nós temos o amor aqui para João de forma bem prática. Vamos ver nos estudos seguintes como que era a cidade de Éfeso, né? Para você poder entender por que João fala que o amor é tão prático. Quando dissemos que o amor a Deus não é tanto uma experiência emocional como uma obediência moral, o amor aos irmãos expressa um serviço sacrificial. Isso nós vimos lá no capítulo 3, verso 17 e verso 18. E o amor a Deus em guardar os seus mandamentos. Vemos aqui no capítulo 5, no verso 2. Os mandamentos de Deus não são penosos por duas razões, né? Então nós temos aqui que a prática moral, né, tem que ser a obediência a Deus para balizar um verdadeiro cristão. E temos aqui duas razões porque eles não são pesados. A primeira delas é porque amamos a Deus. E quem ama, obedece. Com alegria e não como uma obrigação. Por isso, tornamos, através do amor de Deus, em mandamentos leves. Por isso que transformamos os mandamentos, porque nós amamos, transformamos eles em leves, em vez de serem pesados. O segundo, né, a segunda razão, é porque a ordem para obedecer recebe o poder para cumpri-la. Então, a mesma forma que você obedece, você cumpre. E Deus ama você, e você ama Deus, e você ama o próximo, e o próximo ama você, e com tudo isso você tem o cumprimento da palavra de Deus, e com isso também você tem a certeza da sua salvação, e com isso também você consegue distinguir quem é verdadeiro de quem é falso, de quem está falando em nome de Deus e quem não está falando em nome de Deus. Então, uma palavra para a gente viver aqui, para a gente trabalhar essa semana é requerido dos filhos de Deus amar ao próximo. Quem ama a Deus e ao próximo tem prazer em seguir os mandamentos divinos, demonstrando ser um verdadeiro cristão. Não esqueça, o verdadeiro crente vence o mundo mediante a fé em Cristo. Então fico aqui, irmãos, no estudo de hoje, e que você seja abençoado por essa palavra e que você possa pôr em prática tudo aquilo que você tem ouvido dos estudos, né? Se você tem tido dúvidas, procure o seu líder, procure aquela pessoa com quem você confia, compartilhe, né? Fale com ele, exponha as suas fraquezas, as suas necessidades, confesse os seus pecados e que Deus e o Espírito Santo e Jesus Cristo possa te consolar, possa te iluminar, possa te ensinar. Deus abençoe, até o próximo.